Não são apenas os técnicos estrangeiros que estão chegando em grande quantidade ao futebol do Brasil. Clubes brasileiros contratam cada vez mais jogadores no exterior, especialmente, claro, sul-americanos. E não são poucos que já estão garantidos nos elencos que vão começar nos próximos dias a disputa dos campeonatos estaduais pelo Brasil. E depois, Copa do Brasil, Brasileirão, Série A, Série B, Libertadores, Sul-Americana, todos os torneios previstos para 2020. Pois então, mais uma vez, temos aqui a participação do nosso companheiro Josa Novales. O Josa é o maior especialista em futebol latino-americano que temos no Brasil e ele vai fazer uma análise de alguns atletas de times brasileiros que estão chegando, jogadores estrangeiros, chegando para a temporada de 2020. Confira. Diga lá, Josa. Então, sobre os reforços que chegam aos clubes brasileiros agora em 2020, alguns jogadores sul-americanos. O mercado sul-americano oferece opções das mais variadas para todo tipo de clube nas mais diversas situações financeiras. E a gente percebe alguns movimentos interessantes acontecendo em todos os lugares. O Goiás, por exemplo, anunciou o jogador Keiko Villalba, que jogou na Sub-17 da Argentina há alguns anos atrás, né? Se perdeu um pouco na carreira, estava no Veracruz, vem para o Goiás para um novo momento na sua carreira e acredito que possa ser um substituto ali interessante para o lado do campo, né? Setor que era ocupado pelo Michael. Não vai substituir o Michael em termos de qualidade, mas pode sim quebrar um galho ali muito interessante. O Goiás também anunciou um jogador chamado Juan Pintado, que pertencia ao Juventud de las Piedras do Uruguai, tem 22 anos, jogou na Sub-20 uruguaia. É um jogador que teve uma ótima temporada agora em 2017 e pode também ser muito útil. Ainda na periferia, a gente tem no esporte, né, o anúncio do Leandro Bacia, que fez uma boa temporada em 2019 pelo Goiás, uruguai, e acho que é um jogador um tanto quanto subestimado pela entrega que ele costuma oferecer para as equipes em que joga. É um extremo do campo, que joga de extremo pelos lados do campo e pode ser interessante para o esporte. O esporte anunciou também um jogador chamado Lucas Muni, né, que não deixou muitas lembranças assim no Flamengo, né? Parece que Muni e Flamengo não nasceram um para o outro, mas quando anunciado no Flamengo há muitos anos atrás, o Muni era um garoto do interior da Argentina, um garoto muito introspectivo e que sinalizava que não daria certo, né? Passou por muitos clubes e teve agora uma temporada muito interessante no Oriente Petroleiro da Bolívia, que é um clube mediano do futebol boliviano, mas um clube que tem uma torcida muito apaixonada e extremamente exigente. O Muni conseguiu satisfazer as exigências da torcida do Oriente e pode ser interessante para o esporte, sim. Saindo um pouco do centro para a periferia, da periferia para o centro do futebol brasileiro, indo lá para o sul, né? O Grêmio, o Inter anunciou o Damian Musto, que é o jogador que chega para ser o homem de confiança do Chacho Coudet na equipe colorada. Não gosto muito dessa ideia de homem de confiança, acho que o técnico tem que construir esse homem de confiança no elenco, encontrar esse jogador no elenco e construir a confiança nesse jogador do elenco, mas o Musto pode ser útil. Também não acho que o Musto seja muito diferente dos volantes que o Inter já tem. Né, são volantes bem bacanas. Ele seria muito bom se ele fosse aquele volante que dá uma saída para o jogo, que não é o caso do Musto, assim como não é o caso de nenhum dos volantes que o Inter tem hoje no elenco. Bom, no Rio de Janeiro a gente tem, o Fluminense anunciou o Fernando Pacheco, peruano, que pode ser interessante, um jogador que tem muita personalidade, é jovem, né, muito jovem, tem 20 anos, provavelmente vai fazer parte da Olímpica peruana, né, um jogador bacana que teve uma temporada interessante, corre muito, né? É muito forte, tem muita explosão muscular, pode ser útil. Se der certo, também vai ser um jogador bem bacana. Anunciou também agora, mais recentemente, o Michel Araújo, né, que jogava lá no Racing do Uruguai. Essa contratação eu não entendo muito, porque eu não consigo entender esse jogador no elenco do Fluminense. É um jogador que, quando joga pelo lado do campo, funciona bem. Tem um drible longo que ajuda muito ele, como ele corre muito, ajuda muito. Mas quando ele joga pelo centro do campo, como jogou muitas vezes pela equipe uruguaia, não funcionou muito bem. Então, se chegou para jogar pelo centro do campo, não, na minha opinião, é um pouco complicado. Se chegou para ser centroavante, mais complicado ainda. Não tem os fundamentos que um bom centroavante precisa ter, nem mesmo um falso 9. Né? O Botafogo, esse sim, anunciou contratações um tanto quanto questionáveis, né? Jogadores que não tiveram boas temporadas, né? Anunciou o Alexander Lecaros, né? Que jogava que é um peruano, né? Jogava no Cristal, né? E é um jogador que tem muita dificuldade para pensar
quando corre. Então é necessário que ele mude, que ele melhore bastante ali a sua definição, né, quando chega à próxima área, o seu passe, tudo isso precisa melhorar. Esse jogador não teve uma temporada tão boa para justificar essa contratação pelo Fogão, né? E também anunciou um outro jogador, né, o Barrandagui, né, que é um jogador uruguaio que jogava, um lateral, que em 2019 chegou para o Wanderers do Uruguai, né, o Boêmio Charrua, fez 3 jogos interessantes, depois desapareceu. Chegou aí para a reserva, em algumas situações em que o técnico precisava dele, ele entrava nas partidas, em 2 dessas situações chegou a ser retirado no primeiro tempo e terminou a temporada no banco de reserva do Wanderers. Então, se não servia para o Wanderers, por que vai servir para o Botafogo? Então são aquelas contratações que a gente não entende bem. Desejo sorte para o Fogão, desejo sorte para esses 2 novos reforços da equipe carioca. Bem, o Vasco anunciou aquele que pode ser uma das melhores, né, contratações desse mercado de passe, que é o Germancano, que teve uma temporada espetacular em 2019, outra em 2018, números absurdos, foi um dos grandes artilheiros do mundo em 2019, e que chega aí para ser um dos grandes matadores, né, digamos assim, do futebol brasileiro em 2020. Né? Claro, tem adaptação, em tese, grande contratação do Vasco. Uma das melhores, sem dúvida nenhuma. O Corinthians anunciou o Cantillo, que para mim em tese, a melhor contratação desse mercado de passe. Dentro do Corinthians hoje, curiosamente, ele é o jogador que melhor atende a proposta do Thiago Nunes e é um segundo volante, ele joga, um 8, né, típico, mas que quando o time está na situação de pressão, ele fica muito próximo ali, muito próximo à área e costuma fazer uma leitura muito boa dos espaços. Ele é um grande ladrão de bola, o Cantillo. Não tanto porque ele consegue atacar o portador da bola, mas porque ele tem inteligência de atacar os espaços por onde a bola costuma percorrer. Um jogador muito inteligente, que pode ser muito útil para o timão e pode ser, assim como o Germancano, as 2 grandes contratações do mercado de passe brasileiro agora em 2020. Muito obrigado ao Josa mais uma vez pela participação aqui no canal. Ele já analisou para a gente, por exemplo, a chegada do Dudamel ao Atlético, o novo técnico, o venezuelano, e também o Eduardo Cudê, o argentino, campeão do seu país com o Racing e que vai comandar durante 2020 a equipe do Internacional. Então é isso, você viu ali que tem algumas contratações que são questionáveis, outras muito promissoras, né? Especialmente feitas pelo Vasco e pelo Corinthians. Então, vamos acompanhar, vejamos aí como esses jogadores vão se sair durante o ano de 2020. Valeu, saudações!